Beleza, então, a gente está começando agora nosso sexto encontro de morfologia dos animais. O professor deseja aqui boas-vindas a todos. A gente está voltando, né? Semana passada vocês tiveram aquele encontro, né? Aquela palestra, e a gente não teve nosso encontro. Foi pedido que a gente fizesse uma atividade. Está lá postado, né? E a gente teve daí, essa semana, a volta da nossa aula, já não estamos mais no feriado, e a gente retoma o nosso conteúdo, né? Um lembrete só antes da gente começar aqui o nosso conteúdo teórico, é que na próxima semana a gente vai, entre aspas, finalmente, né, pessoal, para nossa aula prática, certo? A gente refugou o semestre passado, a gente não pôde ter esse encontro, e a gente vai ter então esses encontros agora, né? Então, na próxima sexta-feira, a partir das 7h15 da noite, a gente se encontra lá no terceiro andar, né, lá naquele laboratório de macromorfologia animal, certo? A gente vai resgatar o nosso conteúdo prático a partir de lá, tá bom? Por favor, trazer luva e trazer um jaleco. Bem, pessoal, beleza então. A gente vai agora colocar aqui os nossos slides, e a gente vai retomar aqui o conteúdo que a gente parou, que é a fisiologia comparada. No nosso último encontro teórico, nós conversamos sobre o sistema tegumentar. A gente falou um pouquinho sobre características gerais e a gente falou peculiaridades dos vertebrados. Hoje, a gente vai fazer a mesma coisa. No entanto, a gente fala sobre um sistema mais complexo ainda. Nós vamos falar sobre o sistema nervoso e órgãos dos sentidos. Se vocês lembrarem, há um ano atrás, a gente teve aquela nossa disciplina de tópicos, né? E a gente já trabalhou um pouco a parte básica dessa aula, né? A gente hoje vai repetir a parte básica e a gente vai avançar daí na parte de fisiologia comparada. Certo, pessoal? Bom, aqui como uma turma de biólogos, eu preciso enfatizar qual é a importância do sistema nervoso. O sistema nervoso, em palavras bem curtas, é a interface que faz o ser vivo sobreviver e interagir com o meio ambiente. Ser vivo na natureza, ele interage com o ambiente de muitas formas. A visão, tato, cheiro, sons, ruídos. Tudo isso é garantido pela interface de algo do nosso corpo com o planeta. E isso é feito com o sistema nervoso. O sistema nervoso, ele não é apenas importante para o ser vivo, ele é fundamental para a sua sobrevivência. E a gente vai perceber na aula de hoje que a seleção natural, ela teve um papel muito importante moldando o sistema nervoso dos diferentes tipos de animais. A gente percebe que à medida que as espécies foram aparecendo no planeta, à medida que novos vertebrados surgiram na Terra, a gente foi tendo um sistema nervoso cada vez mais sofisticado. Então a gente pode fazer uma comparação entre animais antigos na escala zoológica até os animais mais recentes, como o homem, e a gente percebe que esse sistema ele foi bastante modificado. Né? Quando a gente olha essa imagem aqui, esse ser vídeo, a gente pode perceber que ele está bem atento. Talvez esteja olhando para o seu predador, talvez esteja olhando ali para um matinho que ele quer comer. O que importa é que a gente percebe que esse animal só vai conseguir ver o próximo dia se ele conseguir localizar alimento, água, se ele conseguir fugir do seu predador, se ele conseguir achar um parceiro para o casamento, né? Enfim, toda essa interação só é possível pela capacidade de sentir, pela capacidade de processar sensações. Em uma frase, a gente pode falar que o sistema nervoso é isso: capacidade de processar sensações que ajudam ele a sobreviver no meio ambiente. Aqui a gente tem duas imagens que mostram um pouquinho do sistema nervoso em seres humanos. O sistema nervoso ele é dividido em duas porções principais. A gente normalmente associa muito o sistema nervoso ao cérebro. E, naturalmente, a gente deve fazer isso, né? Mas nós temos que lembrar que, além do cérebro, além do encéfalo, essa massa que a gente tem constituído por neurônios na nossa cabeça, a gente tem também outras estruturas que são muito importantes. Além do cérebro, a gente tem a medula espinhal, que a gente pode ver aqui nessa imagem da esquerda, a gente tem aqui esse homem, né? Você percebe então que na esquerda a gente tem a primeira parte do sistema nervoso, que é o sistema nervoso central. O sistema nervoso central, ou abreviado como SNC, ele é composto pelo encéfalo e ele é composto pela medula espinhal, que é uma continuação, um prolongamento do tecido nervoso que vai se estender
pela região lombar do indivíduo, né? O que é o cérebro? O cérebro nada mais é do que uma massa de células que se adaptaram para transmitir informações. A gente tem uma grande capacidade de reter, de processar informações, graças a essa massa volumosa de células nervosas que nós temos. É uma massa, é uma protuberância que cresceu à medida que os vertebrados foram aparecendo. Nós temos então de peixes ao homem uma evolução, né, um aparecimento bastante brusco do aumento do cérebro. Né? Isso é que permite o homem aí ter tantas funções mais sofisticadas do que os primeiros vertebrados. Né? Mas a gente também tem a medula espinhal, medula localizada na vértebra, né, na coluna vertebral, e que vai garantir o planejamento, as nossas funções. Além do sistema nervoso central, a gente pode ver aqui na foto da direita uma segunda divisão do sistema nervoso. É o sistema nervoso periférico. Tá? Saindo do encéfalo e da medula espinhal, existem prolongamentos do sistema nervoso que nós chamamos de nervos. Os nervos são fibras e corpos de células nervosas que vão ser responsáveis por trazer e levar informação para todas as partes do corpo. Como o professor falou, né, o cérebro ele é uma interface em homem-ambiente. Mas você só consegue que os órgãos respondam a essa interface, né, a esse hardware, se você tiver nervos que vão, portanto, inervar todas as partes do nosso corpo. Analisar o sistema nervoso dos seres vivos, ele pode ser uma analogia que vai funcionar bem para a gente gente comparar de forma bem seca mesmo com um computador, com uma máquina. O sistema nervoso, ele por trás dessa habilidade fantástica que ele tem, assombrosa que ele tem, né, de fazer com que a gente consiga interagir com o meio ambiente, ele é algo bastante brusco como uma máquina. E ele funciona, ou melhor, não funciona, como se fosse um defeito de máquina também. A gente vai falar melhor sobre isso daqui para frente. Né? Bom, primeira pergunta que a gente faz, isso o professor já falou, nós já falamos algumas vezes em nossas aulas, mas aqui é muito importante a gente entender, é o seguinte: todos os seres vivos, vertebrados, são dotados de cérebro. O cérebro, ele evoluiu a partir da notocórdia, do tubo neural, né? E, portanto, desde peixes até primatas, nós temos cérebro. Agora, todo mundo aqui sabe que no reino animal nós temos inteligências em níveis diferentes. Todo mundo aqui sabe que, dependendo do tipo de animal, você vai ter uma inteligência mais sofisticada ou não. Tá? Primeira pergunta que a gente pode se fazer: será que um animal é mais inteligente do que o outro porque ele tem mais cérebro do que o outro? Isso é parte da resposta. Né? Porque animais, se a gente fosse pensar dessa forma, animais grandes, pesados, eles seriam mais inteligentes que o próprio homem. Mas se você, por exemplo, der uma prova de trigonometria para o elefante, ele tiraria 10 e o ser humano tiraria uma nota mais baixa. Não é assim que funciona. Né? A gente conversou em aulas anteriores que, para que você possa prever a inteligência de um ser vivo, você tem que fazer uma comparação da massa cerebral, massa encefálica, com a massa corpórea. Ou seja, você tem que ter um volume de cérebro proporcionalmente maior à massa do seu corpo. Existem seres vivos que eles não têm um cérebro de grandes dimensões, se a gente compara com as medidas que o homem está acostumado. Então, gramas, quilos. Mas se você compara o massa do cérebro dele com o resto do seu corpo, de fato ele tem uma cabeça, um cérebro bem grande. Né? Então a gente pode falar, por exemplo, aquele ditado famoso: o elefante ele é o animal mais inteligente do reino animal. Existe até aquele ditado: a pessoa tem uma memória de elefante, quer dizer, a pessoa não se esquece, ela é muito inteligente. Né? O elefante, de fato, ele é um animal inteligente, mas o elefante ele não está tão acima da média assim. O cérebro do elefante é grande e pesado, mas a orelha dele também, o fígado dele, o coração dele também. O elefante ele não tem um cérebro desproporcional em relação ao seu corpo. Alguns animais do reino animal,
como primatas e cetáceos, já quebra essa exceção. Eles já quebra essa regra, né? Ele já tem um cérebro desproporcional em relação ao tamanho do seu corpo. Aqui, a gente já conversou sobre a inteligência acima da média de baleias, de orcas, de golfinhos. Eles apresentam uma massa encefálica muito maior proporcionalmente do que o resto dos seus outros membros. Então, isso denota ali toda a excepcionalidade que esses animais têm. Capacidade das baleias de se comunicar, capacidade e coordenação dos golfinhos, né, de brincar enquanto caça, de se relacionar com membros do mesmo grupo. Né? E a gente também pode estender isso, fazer um grande asterisco para o caso dos primatas. Os primatas, eles são dotados de uma grande inteligência, vivem em bando, possuem hierarquia, conseguem se planejar. Existem relatos que mostram, por exemplo, babuínos, chimpanzés que têm reações extraordinárias de planejamento, de defesa, comunicação entre membros do mesmo bando. Só o fato dele formar um bando já denota a inteligência desse animal. Né? Naturalmente, o homem ele ocupa o topo de toda essa comparação que a gente faz. Né? O homem ele apresenta maior volume de massa encefálica comparado ao resto da sua superfície corpórea. Isso faz com que a gente consiga ter desenvolvido uma língua, diferentes línguas relacionadas ali aos diferentes povos, capacidade de planejamento, manipulação extraordinária de ferramentas, a ponto até de a gente prejudicar nosso planeta, né? Eu vejo o aquecimento global, por exemplo, né? E a gente ainda vai descobrir, não descobrimos ainda os limites daquilo que o nosso sistema nervoso pode fazer. Esse gráfico aqui que a gente mostra, esse gráfico de dispersão, ele mostra aqui pra gente o volume cerebral versus o volume corporal dos animais. A gente percebe que à medida que a gente tem essa linha aqui, essa linearidade transversal, a gente percebe que esses pontos aqui na parte superior direita do meu gráfico, eles mostram aqui os animais mais inteligentes. Quem ocupa essa região aqui? Primatas e mamíferos. Então eles têm o maior cérebro comparado ao resto do corpo. Né? Animais como aves despontam com uma inteligência notória. Não tão grande, deixa o professor espirrar apenas, né? Não tão grande quanto o resto dos mamíferos. Né? A gente pode perceber aqui que alguns animais, como répteis, e até mesmo dinossauros, que eu vi aqui desse lado do gráfico, apresentavam uma inteligência considerável. Né? Os dinossauros, inclusive, eles são famosos porque eles têm não só uma... Brinca-se, né, que o dinossauro tem dois cérebros. O primeiro, que fica na região da cabeça, e o segundo, que fica perto da cauda. Os dinossauros, eles tinham uma protuberância do tecido nervoso próximo à cauda, e ajudava ele na sua coordenação. Um grande conjunto de neurônios, a gente chama de gânglios isso, né? E que permitem que ele tivesse uma coordenação motora sofisticada. Os dinossauros tinham alguns, pelo menos, né? Não nem todos, tinham um número muito grande de neurônios. Né? E a gente percebe algo que não vai ser novidade nenhuma para a gente, é que peixes e répteis apresentam menores níveis de inteligência. Ou seja, a massa encefálica deles não é tão extraordinária comparada ao resto do corpo. Por isso que os répteis não apresentam uma capacidade tão grande de ficar em bando, de coordenação, né, de planejamento, enfim. Isso acaba mostrando um pouquinho a diferença de cognição humanos e boa parte dos animais, certo? Isso não é nenhum tipo de preconceito, né? Quando o professor falou que o homem, o ser humano, ocupa um lugar de destaque, a gente está analisando apenas o hardware, o cérebro dele. Não existe nenhum animal melhor do que o outro. Esse foi um caminho que a evolução tomou, né? E existem muitas teorias que mostram por que isso aconteceu. Então, desde a nossa saída do continente africano, né, há muitos milhões de anos, o homem passou por uma seleção natural incrível. Muitas espécies foram substituindo outras, de hominídeos. E o Homo sapiens foi uma espécie que notoriamente consegue manipular ferramentas. O fato dele ser bípede facilitou isso. Né? Então a gente permite não só a manipulação de ferramentas, mas também o uso apropriado das mãos. Nós temos uma grande quantidade de terminações nervosas nas mãos.
Por isso que a gente se especializou tanto utilizando elas, né? O outro fato também que ajudou a gente foi o aumento do consumo de proteína na nossa dieta. Você ter, por exemplo, um ser humano que tem um sistema nervoso sofisticado, também você tem um animal que precisa ter uma demanda maior de proteína, né? Seja fonte vegetal, seja fonte, naturalmente, naquela época, principalmente animal, né? E dessa forma a gente conseguiu ter ali um pré-requisito para que a seleção natural favorecesse alguns tipos, né, de tribos. Então, isso é bastante fantástico, né? É curioso porque se você compara o Homo sapiens com o Neandertal, nós estamos falando de duas subespécies, duas espécies diferentes de homínidos, né? O homem de Cro-Magnon, o Homo sapiens, versus o homem de Neandertal, a gente pode se perguntar assim, nossa, mas o homem de Neandertal, ele também tinha um sistema nervoso sofisticado, né, professor? Por que será que o Homo sapiens ele conseguiu, em vários milhares de anos, substituir o Neandertal? Muitas teorias apontam que houve uma miscigenação entre as duas espécies, né? Foi possível fazer uma multiplicação interespécies, primeiro porque a gente está falando de duas espécies completamente distintas, né? São sucessões de subespécies. E segundo porque o homem, ele, apesar de ser mais fraco, Cro-Magnon, Homo sapiens, né, do que o homem de Neandertal, o nosso sistema nervoso prevaleceu, fez a gente ter uma manipulação de ferramentas mais sofisticada. Então, no final das contas, o Homo sapiens foi mais violento, contou com mais ferramentas para derrotar o Neandertal. Essa é uma das várias teorias que apontam, né? O professor não é especialista na área. Isso é só aquilo que a gente leu e sugere o que pode ter acontecido. Mas a gente está falando de sistema nervoso aqui, né? O Homo sapiens ele tinha o maior sistema nervoso comparado com o de Neandertal. Bom, professor, do que é feito o sistema nervoso? Bom, a gente já sabe isso. O professor não está falando nenhuma novidade aqui, já foi trabalhado em aula, né? O tecido nervoso, ele nada mais é do que uma protuberância formada por unidades nervosas, chamadas de neurônios. São células que tiveram a sua morfologia modificada para ter uma função: transmissão de impulsos nervosos. Nosso encéfalo ele é dotado de milhões, a gente pode falar 9 bilhões, em média, de neurônios. Aí você pode perceber que a gente tem a foto do sistema nervoso, você tem aqui um corpo celular, né, que apresenta ramificações para receber informação de uma célula vizinha. Nós temos aqui essas raízes que são os dendritos, né? E a gente tem aqui uma bainha que nada mais é do que um prolongamento da membrana plasmática. Então, o neurônio evoluiu para ter uma membrana plasmática bastante longa, né? Que vai ser um cabo de transmissão de informação. Então, uma célula recebe informação da vizinha e vai transmitir informação para a célula do outro lado, né? Dessa forma, através do axônio, é que uma célula transmite informação para outra. Os neurônios são bastante sofisticados para isso. E eles vão transmitir impulsos nervosos. Vocês devem ter visto na aula de fisiologia que esse impulso nervoso nada mais é do que um fluxo de íons, né, de sódio, de potássio, que vão fazer, a célula vai substituindo, né, ela coloca para dentro e para fora, e isso vai criando uma diferença de eletricidade. A gente chama isso de potencial elétrico. Então, na prática, é como se fosse uma corrente elétrica que está correndo de uma célula para outra. Então, aqui a gente tem uma imagem só que mostra, por exemplo, uma terminação nervosa, um neurônio, que vai passar informação de um axônio, de uma região do corpo, aqui por uma fibra muscular. Então, a pessoa precisa movimentar um braço. É isso. Essa terminação nervosa caminha, então, um neurônio para um órgão efetor. Isso aqui é uma fibra de músculo. Poderia ser, por exemplo, o nosso estômago, o osso, poderia ser o meu coração, certo? Existem, aqui a gente vê, né, uma classificação. Neurônios que vão levar informação do sistema nervoso em direção a um órgão, são os neurônios motores, né, e neurônios que vão levar informação de um órgão para o sistema nervoso. Então, você ter um sistema nervoso funcional, dia a dia, na natureza, é como se você tivesse um estímulo que vai levar informação para o cérebro, através dos neurônios, o cérebro processa uma reação,
e ele vai enviar essa reação para ser cumprida dele para algum órgão. A gente até brincou, por exemplo, eu lembro quando a gente teve essa aula, falando dessa parte básica, uma pessoa, por exemplo, precisa pegar um ônibus. O ônibus, ela está chegando no ponto de ônibus ainda, né? Ela vê o ônibus passando. Bom, ela, através dos seus olhos, dos neurônios que estão na fibra nervosa óptica, vai mandar a informação através de neurônios sensoriais para o sistema nervoso central. Milhões de neurônios estão envolvidos nesse processo. A informação vai passar de eletricidade em eletricidade, de neurônio em neurônio, até chegar ao sistema nervoso. O sistema nervoso vai refletir que a pessoa está perdendo o ônibus. O que ela vai fazer? Vai mandar uma reação àquilo que os olhos dela estão vendo. A perda do ônibus, né? Então, neurônios motores, milhões deles do cérebro até o órgão efetor, vão mandar uma reação. Corra. Né? O que é isso? Informação vai ser transmitida para as pernas da pessoa e a pessoa vai começar a correr atrás do ônibus que ela está perdendo. É isso. É uma ação que acontece por neurônios sensoriais e uma reação que acontece por neurônios motores. Você, por exemplo, está com fome. Né? Nesse momento você está com fome e na sua frente passa alguém com uma pizza de borda recheada, cheia de coisas. Né? Bom, seus olhos viram isso, seu pavilhão olfativo sentiu o cheiro delicioso da pizza, você vai mandar essa informação para o cérebro. O cérebro processa a informação, vê que você está muitas horas sem comer, vai mandar uma resposta através de neurônios motores. Para quê? Para o teu estômago. Ele vai roncar. Para as tuas glândulas salivares, você vai começar a salivar, se preparando para comer algo. Nem que você não coma aquela pizza, coitado de você. Você vai preparar para comê-la. Então veja que curioso como que a coisa funciona. Né, pessoal? Aqui a gente tem um exemplo daquilo que o professor está citando, né? Então existem nervos somáticos, nervos que então vão fazer esse trabalho, né? Bom, a formação está na pele, no tegumento, está no músculo esquelético. Você tem nervos sensoriais que vão mandar para o sistema nervoso central, como o encéfalo, como a medula espinhal. Vai acontecer o processamento dessa informação e vem alguma resposta através dos motores. Então, uma via de mão dupla. Mesma coisa aqui. Você tem informações que estão sendo trabalhadas pelas vísceras, seja estômago, glândulas, sistema nervoso, coração. Informações caminham para o cérebro através dos neurônios sensoriais e devolve-se para os órgãos efetores através dos neurônios motores. Veja que a situação é bastante complexa. Né? No caso dos vertebrados, nós temos ainda uma particularidade nesse processo. O professor falou que nós temos neurônios espalhados por todo o nosso corpo, saindo do sistema nervoso central e através do sistema nervoso periférico sendo distribuídos para todos os órgãos, para todas as regiões. Vocês vão concordar comigo que eu preciso de muitos neurônios para cobrir todas as porções do meu corpo, certo? Como que eu consigo ter um processamento de informação tão rápido assim, sendo que existem regiões muito distantes do meu sistema nervoso? Pensa, por exemplo, uma girafa. Olha quantos metros você tem da cabeça da girafa até as suas pernas. Estou falando de muitos, muitos metros. Né? Como que essa informação se processa de forma tão rápida, professor? Milésimos de segundo para transmitir informação do cérebro pelo neurônio motor. Como que isso acontece? Bom, nós precisamos de uma especialização nos nervos, nos conjuntos de axônio, chamados de bainhas. Né? Os nervos, eles nada mais são do que feixes de axônios que são revestidos por fosfolipídios, ou essa expressão que você já deve ter ouvido falar, bainha de mielina, né? E que vão aumentar a velocidade de propagação do estímulo elétrico. Os vertebrados, portanto, acabam tendo o que a gente pode chamar de fibra óptica, né? Se a gente faz uma comparação de internet, hoje a gente sabe que a internet por fibra é muito mais rápida do que a internet sem a fibra, né? Só a banda larga. Bom, como é que isso aconteceu? Né? Você tem ali uma fibra óptica que está especializada para levar pulso, transmissão elétrica de uma forma muito mais rápida. Aqui é a mesma coisa. Os nervos são capazes de mandar e enviar, né, o estímulo nervoso também de uma forma mais rápida. Isso aqui é uma vantagem que apenas os vertebrados apresentam, né? Principalmente aves e mamíferos.
mas de forma geral os vertebrados. Certo, pessoal? Bom, não é muito objetivo da nossa aula, mas é interessante a gente, para a gente abordar de forma completa esse conteúdo, a gente entender como que a informação viaja de uma célula nervosa para outra. Né? O professor falou que um axônio, um neurônio, ele transmite informação pelo axônio de forma elétrica, por impulsos nervosos. Né? Há um momento em que o neurônio vai ter que passar informação para uma célula vizinha. Como o professor falou, isso aqui é um trabalho conjunto, certo? Como que vai funcionar a propagação da informação, professor? Bom, existe um momento em que um axônio vizinho vai encontrar um neurônio ao lado. A gente tem aqui o encontro de um axônio com o encontro do dendrito da célula vizinha. Lembra que dendritos são aquelas raízes que recebem informação. O axônio é a parte do neurônio que transmite ela. Né? A gente vai ter que, nesse espaço entre as duas células, chamado de sinapse, converter energia elétrica em energia química. Né? O impulso elétrico chega aqui e ele é convertido em impulso químico. Esses impulsos de substâncias químicas são chamados de neurotransmissores. Existem diferentes tipos de substâncias neurotransmissoras que vão fazer, então, o papel. Né? As sinapses são, então, portanto, pontos, são plugs em que os neurônios vão converter informação para que a viagem continue se transmitindo. Muitas doenças de humanos, doenças de cunho nervoso, elas começam por falhas de comunicação entre axônios vizinhos, entre neurônios vizinhos. Né? Existe um neurotransmissor, ou seja, uma substância química, que é usada na comunicação sináptica, chamada de acetilcolina. Talvez você já tenha ouvido falar, né? Ele é um neurotransmissor bastante famoso e permite a comunicação entre diferentes tipos de neurônios. Certo? Os neurotransmissores são, portanto, muito importantes para a gente ter ali a fisiologia do sistema nervoso em dia. Né? Muitos dos medicamentos que são utilizados na prática clínica por psiquiatras, por exemplo, eles são medicamentos que vão metabolizar ou, às vezes, vão até substituir neurotransmissores. Muitas pessoas, por exemplo, que têm alguma alteração, algum problema de cunho nervoso, elas têm problemas justamente pela fisiologia de neurotransmissores, que acabam não conseguindo transmitir informação, né, por questão química mesmo, certo? Então não consegue captar a informação do neurotransmissor, não consegue produzi-lo de forma adequada, então as medicações servem, não todas, mas muitas, no ponto para substituir esses produtos. É algo bastante interessante. Né? E como o professor falou, a gente tem, além do sistema nervoso, aquilo que a gente chama de sistema nervoso periférico. A gente tem, por exemplo, os nervos que saem da nossa medula espinhal e que vão ser responsáveis por levar informações para diferentes partes do nosso corpo. Né? Nós temos aqui, por exemplo, o crânio de uma serpente e a gente mostra aqui a grande quantidade de nervos. A gente chama até os nervos mais importantes dos vertebrados de nervos craniais. Né? Existem 12 pares de nervos que são responsáveis por inervar, por irrigar, né, diferentes partes da nossa cabeça e são responsáveis por toda a parte intelectual dos vertebrados. Né? Se você olha a cabeça do ser vivo, você percebe que não é só o cérebro que é importante para o vertebrado. Né? O que o crânio, a cabeça de um vertebrado tem de importante? Tudo. Né? Além do cérebro, nós temos os órgãos dos sentidos. Nós temos os olhos, nós temos o nosso pavilhão olfativo, nosso nariz, nós temos aqui nosso sistema auricular para escutar, nós temos nosso sistema gustativo. Os animais não apenas usam a língua para comer, eles também usam para sensações, detecção de calor, no caso das serpentes. Portanto, é necessário que boa parte dos nervos que saem do sistema nervoso, eles trabalhem junto ali da cabeça. Né? Então, você pode ver ali que a serpente, saindo do seu bulbo olfativo, saindo do órgão vomeronasal, que detecta radiação infravermelha, saindo dos olhos, você tem boa quantidade de nervos. É fundamental para a vida desses animais. Né? E a gente mostra aqui, no caso do homem, né? Veja, a gente tem um perfil aqui do encéfalo do ser humano, né? E olha, a partir do cérebro,
ser humano, quantos nervos saem, né? São 12 pares de nervos cranianos. É curioso porque o professor falou que o nosso sistema nervoso trabalha como uma máquina. Tanto na parte fisiológica, seu funcionamento, quanto na parte patológica, quando você tem alguma doença por algum problema. Quando uma pessoa sofre uma lesão, um acidente, e você tem o rompimento, você tem um dano físico de uma parte do sistema nervoso, como, por exemplo, você rompeu um nervo, você feriu uma parte do sistema nervoso, você vai ter algum tipo de problema naquela região. Da mesma forma que quando você, por exemplo, derruba líquido num computador, você tem o teu notebook caindo da mesa, e você quebra ele, você vai ter problemas específicos, dependendo da pancada que aconteceu, o sistema nervoso da mesma forma. Você tem, por exemplo, pessoas que, após algum acidente de carro, após algum acidente químico, queimaduras, lesionaram uma região do sistema nervoso, e a partir daí você tem um dano localizado. Então, por exemplo, pessoas que usam moto, né, motociclistas que caíram de moto, lesionaram ali os nervos da perna. Eles podem ter perdido o movimento das pernas, temporariamente ou permanentemente. Uma pessoa que passou por uma cirurgia e teve um problema cirúrgico, faltou oxigênio em alguma parte do cérebro, a pessoa perdeu a capacidade de fala. Felizmente, a região responsável pela fala, ela foi, de alguma forma, afetada. Então, comparar o sistema nervoso com uma máquina é talvez uma forma muito simplista de ver a vida, mas ela é bastante eficiente para a gente entender como ela funciona. Certo? Pessoal, aproveitar um momento aqui da nossa aula, eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma curiosidade. Fiquem à vontade, por favor. Tranquilo até o momento? Tranquilo. Beleza, então. Tem um livro que eu posso... Oi, diga, Samanta. Certinho. Ah, beleza, tudo certinho. Tem um livro que o professor recomenda, caso alguém tenha interesse, né, em conhecer um pouco mais sobre o sistema nervoso. Ele se chama O Duelo dos Neurocirurgiões. O que ele se trata? Ele se trata de particularidades, curiosidades do sistema nervoso, né, casos de pessoas que lesionaram uma parte específica do sistema nervoso, e dependendo dessa parte, eles apresentam hábitos de vida, apresentam problemas muito incomuns. Né? Esse livro tem em português, era bem interessante. Então, pessoas, por exemplo, que se esqueceram de uma parte da vida, pessoas que pararam de enxergar uma cor específica, pessoas que perderam a capacidade de um idioma específico, pessoas que lembram do pai, mas não lembram da mãe. Enfim, diversos casos, né, em que a pessoa apresenta um comportamento bem estranho, porque elas lesionaram uma parte bastante particular do sistema nervoso. Então, essa comparação que o professor faz do cérebro e da máquina, né, algo que é bastante curioso, mesmo. Certo, pessoal? Bom, a gente tem aqui, como a gente conversou no começo da nossa aula, o sistema nervoso sendo dividido em partes. Então, primeiro a gente tem o sistema nervoso central, nós temos a medula espinhal, que é uma continuação do encéfalo. Nós temos aqui a coluna vertebral protegendo o nosso sistema nervoso. A gente tem a parte interna dele, que é a matéria cinzenta, né? Ela é composta pelos axônios, pela célula dos neurônios, né? E a parte branca, que é essa parte marginal, essa parte aqui periférica, ao redor, é composto pelo axônio deles. Então a pessoa fala, massa cinzenta e massa branca. Isso é a parte interna ou a parte externa do sistema nervoso, né? A parte interna é composta pelo corpo das células, enquanto a parte branca por fora é composto pelos prolongamentos, pelos axônios. Né? Aqui a gente tem o nosso sistema espinhal, né? A gente tem aqui a nossa protuberância, que fica protegida pela coluna vertebral, e a gente percebe quantos nervos são ramificados a partir da medula espinhal. Né? Você tem, então, desde a base do cérebro até aqui o final, a região do quadril do ser humano, né? Veja quantos pares de nervos saem da medula espinhal e para quais regiões do corpo a gente inerva. Né? Então, a gente tem aqui, saindo da medula espinhal, por exemplo, nervos que vão
para as glândulas, para o coração, para os pulmões, para glândulas adrenais, estômago, intestino, para a bexiga. Veja, os órgãos, eles têm uma função específica no corpo. Cada órgão tem uma função específica. Mas quem vai gerir esse funcionamento, quem vai gerir ali os processos desse determinado órgão, é o sistema nervoso. Então, por exemplo, os pulmões, eles são responsáveis por insuflar, né, colocar oxigênio, fazer a troca gasosa, mas eles não funcionam nem um minuto sequer sem impulsos nervosos voluntários e involuntários. Né? Por exemplo, nesse momento, o professor lembrou você que os seus pulmões fazem a troca, né, de gases. Então, você inspira oxigênio e expira gás carbônico. Nesse momento que eu te lembro isso, você está voluntariamente fazendo isso. Mas daqui a 5 minutos que eu já parei de falar de pulmões, você não deixou de respirar, porque você esqueceu que eles existem, né? Quem que está fazendo esse controle involuntário, inconsciente dos teus pulmões? São nervos que vão trabalhar de forma autônoma. Olha que curioso, né? Você não precisa pensar, se concentrar para digerir os seus alimentos, para bater o seu coração. Quem faz isso são células nervosas que vão levar a informação para lá e vão gerir isso de forma autônoma. Isso é bastante interessante. Né? E o sistema nervoso central é constituído principalmente daquilo que a gente pode ver aqui no nosso cérebro. Nossa máquina é bastante sofisticada. A nossa aula, ela é uma aula muito curta para a gente falar todos os pormenores do sistema nervoso. Nem é o nosso objetivo, na verdade, porque ele muda, varia bastante de indivíduo, de ser vivo para ser vivo. Né? Mas o que a gente pode observar aqui nesse desenho do nosso encéfalo, do nosso cérebro? Né? Nós percebemos que o cérebro, ele é uma máquina que se especializou para ter diferentes funções de acordo com a sua região. Né? Os neurologistas mais famosos do mundo, como, por exemplo, o brasileiro Miguel Nicoleles, eles estão acabando com essa ideia de que o nosso cérebro, ele é como se fosse uma prateleira e cada gavetinha tem uma função específica. Então, o Nicoleles, a gente pode ter muito orgulho, né? Nós temos um dos maiores neurologistas, se não o maior neurologista aqui do mundo. É o brasileiro, que é responsável por estudar exoesqueleto, a interação do homem, do cérebro, com máquinas. Né? E o Nicoleles, ele propõe que o cérebro ele é muito dinâmico. Né? Ele estuda pessoas que têm acidentes, por exemplo, de trânsito, e que perdem o movimento de partes do corpo, e ele percebe que se essas pessoas têm uma terapia específica, o cérebro, com o passar do tempo, ele começa a substituir regiões em que ele não está mais utilizando. Por exemplo, existe uma região no nosso cérebro que é responsável por matemática. Outra região que é responsável por linguagem. Você não vai ter nenhuma região do cérebro inútil. Se uma região do cérebro, por algum motivo, ela acaba perdendo ali o uso de uma função específica, ela vai tentar, de uma forma bem dinâmica, contribuir com o resto do corpo para outras funções. Isso é algo bem interessante. Né? Então, por exemplo, você tem uma pessoa que perdeu o movimento de um braço. Né? Bom, a região do sistema nervoso que controlava o movimento desse braço, ela não vai ficar indefinidamente sem ser utilizada. Não, ela vai, de forma bem plástica, como se fosse argila, tentar contribuir para outras funções. Né? Existe um fenômeno bem curioso, né, na ciência, você já deve ter ouvido falar, que se chama membro fantasma. O que é isso? Uma pessoa, por exemplo, sofreu um acidente e ela precisou amputar um membro. Precisou amputar uma perna, precisou amputar um braço. Né? Após algumas semanas, depois de ter perdido, de ter sido removido aquele braço, aquele membro, a pessoa alega para a equipe médica que ela está sentindo o movimento daquele membro, como se ela tivesse com a mão naquele lugar. A pessoa diz que consegue sentir que ela está fechando a mão, consegue até sentir a dor, dependendo da situação. Você pensa, nossa, mas o que está acontecendo, né? Isso aí é algo paranormal, professor? Não. Isso é simplesmente a região do sistema nervoso que era responsável por controlar esse membro que já não está mais no corpo da pessoa, está tentando se modificar para ajudar em outra região do corpo. Mas, como ela era muito especializada para essa região, você tem ali a transmissão de impulsos como se você realmente estivesse movimentando seu braço.
Isso é incrível, né? A região do cérebro, que é responsável pela função desse órgão, agora vai tentar, por exemplo, contribuir para quando você precisa executar uma outra tarefa com outro membro. Então, você tem aquilo que a gente chama de uma informação reminiscente, né? A pessoa não está com aquela mão, naturalmente, ela não está sentindo aquela mão. Não existe aquela mão mais, né? Mas a parte que controla a mão, a região do cérebro que controlava a mão, ainda existe. E agora está tentando se readaptar. Veja que coisa linda é falar sobre o cérebro, né? Muitas particularidades. Bom, a gente pode ver aqui, como o professor falou, que o cérebro é uma argila. Existe uma informação importante aqui para a gente, né? Ao longo da evolução, o cérebro ele mudou drasticamente. Nós temos, por exemplo, peixes, anfíbios, répteis, e à medida que os animais foram evoluindo, você teve não só um aumento do cérebro, mas um abaulamento. Ou seja, a região frontal dele sofreu uma expansão, né? E essa parte aqui na nossa frente é o que a gente chama de neocórtex. É uma parte que você encontra principalmente em aves e mamíferos, né? Essa região frontal, o lobo frontal, é uma parte especializada em todo o nosso intelecto, planejamento, coordenação das atividades, linguagem, sofisticação de atividades. Daí vem o grande intelecto que os mamíferos apresentam comparado aos outros seres vivos. Nós temos essa parte aqui, que é a parte chamada de mesencéfalo, né? Que é responsável por funções mais vitais, como respiração, funcionamento do sistema cardiovascular, fome, equilíbrio. E nós temos aqui o roboencéfalo, que é essa região mais interna aqui, que é responsável por funções mais primitivas, né? Como agressão, luta ou fuga, né? Que são funções bastante proeminentes em peixes e anfíbios, por exemplo. Né? Bom, de forma rápida a gente mostra aqui, né? Olha como o cérebro se especializou em diferentes regiões. Né? Como o professor falou, diferentes regiões, cada região aqui, cada lobo, ele costuma apresentar um diferente tipo de trabalho. Né? Então, por exemplo, lobo frontal está envolvido com coordenação motora, áreas relacionadas à linguagem, áreas relacionadas à matemática. A gente tem o hipotálamo, que é uma região relacionada com aprendizado. Nós temos o cerebelo, uma área responsável pelo equilíbrio, para a gente se manter em estação. Mas a gente sabe também que o nosso corpo ele é capaz de adaptar partes que não estão sendo usadas do cérebro, vão ser colocadas à prova para novas funções. Então tem esse caráter plástico do cérebro. Né? E aqui, de forma resumida, a gente mostra essas diferentes regiões. Né? Então, primeiro, essa protuberância superior, que é o prosencéfalo. A região frontal do prosencéfalo é o neocórtex, responsável por toda essa intelectualidade dos seres vivos como os mamíferos. Né? Nós temos aqui a região do meio, que é o mesencéfalo. Como o professor falou, né? Ele é o centro do reflexo visual e da audição, relacionada mais às informações básicas. Né? Para peixes e anfíbios, ele é fundamental, tanto que os peixes têm e os anfíbios têm mais esse comportamento de sobrevivência, né? Então, para eles, fuga, luta, alimentação, relacionamento, são funções fisiológicas padrões. Né? Não tem tantas funções sofisticadas quanto outros tipos de vertebrados. Né? E para os mamíferos, a gente ainda tem um plus, né? Um adendo, que é o acúmulo de informações. O professor até citou, por exemplo, o hipotálamo, né? Tem uma informação muito grande como centro do aprendizado. E a gente tem aqui, voltando aqui, né, o rombencéfalo, que é essa parte aqui mais interna, que é responsável pelo que a gente chama de instinto. Né? Sistema límbico, por exemplo, que é relacionado a desejo, como fome, como medo, agressividade, que já é relacionado um pouco mais aos primeiros vertebrados. Né? Esse slide aqui ajuda bastante a gente a entender um pouquinho como que funciona essa anatomia do sistema nervoso central, principalmente do encéfalo, de diferentes vertebrados. Né? Então a gente tem aqui um peixe, anfíbio, réptil, uma ave e nós temos um mamífero. Né? Você percebe o que exatamente? A gente percebe que à medida que nós fomos apresentando novos vertebrados, novos modelos de vertebrados, a gente foi desenvolvendo um neocórtex maior.
Então a gente tem, por exemplo, o peixe e o sapo, né, com um mesencéfalo e um prosencéfalo, sendo da região mais desenvolvida. Né? Então, o cerebelo, que é responsável pelo equilíbrio, pela postura de um animal, a postura anatômica, fisiológica, né? O mesencéfalo, o prosencéfalo pelas funções vitais padrões. Isso aqui é o máximo que você tem nesses primeiros vertebrados. Porém, à medida que a evolução foi acontecendo, milhões de anos, o que foi acontecendo? Uma massa posterior aqui, chamada de prosencéfalo, foi se desenvolvendo, até o momento que nos mamíferos atinge o ápice, que é o neocórtex. Veja esse volume cerebral maior aqui no gato. Né? Você tem aqui um grande acúmulo de novas funções relacionadas à coordenação, planejamento e cognição. Daí vem essa, entre aspas, sofisticação que os primatas, seres humanos e mamíferos têm relacionado ao resto dos outros animais. Então veja, a gente não está aqui nessa posição, nessa conquista da Terra, né, a era dos humanos, graças a nada de mágico. A gente está aqui graças a uma interface maior. Então, no mundo dos games, o gamer que tem um notebook mais moderno, mais rápido, é aquele que provavelmente vai conseguir se dar melhor. Né? Quem tem a conexão de internet ruim, quem não tem um HD tão bom, provavelmente não vai ganhar a disputa, né, do Counter-Strike. É isso, né? De forma bem tosca e simplista, é isso que o professor está falando. A gente tem um hardware um pouco melhor, ou bem melhor do que os outros vertebrados. Está aí explicado a nossa, entre aspas, superioridade. Né? Claro que com coisas boas vem coisas ruins também, como a gente agora exauriu o planeta Terra, né, e a gente aí tem quase nenhuma chance de conseguir reverter esse jogo. O professor Klaus que não discute o professor Bruno, né? O professor Klaus é muito otimista em relação a isso, né? Esse papel fofinho do ser humano, né? Mas eu não acredito que o ser humano vai reverter isso, né? Bom, chega de negatividade, né, pessoal? Continuando a nossa aula aqui, tá? Além dessa parte importante, que é o sistema nervoso, a gente também tem os órgãos dos sentidos, né? Algo que é muito importante a gente lembrar para os outros vertebrados, né? Os vertebrados, eles apresentam comportamentos no seu dia a dia, eles conseguem sobreviver graças a especializações que vieram do sistema nervoso. Né? Algumas delas, ou até a maioria delas, a gente já comentou, mas aqui a gente relembra um pouquinho como que elas funcionam. Né? Então, no caso dos peixes, é interessante a gente lembrar da linha lateral, né? Essa linha que a gente tem aqui, que é composta, todo esse tracejado em vermelho, é composto por milhões de eletroreceptores, ou seja, estruturas que vão conseguir sentir as menores vibrações na água, né, que permitem ao peixe manobrar a busca de comida, também manobrar em fuga contra um grande predador. Nós temos aqui esse robalo, por exemplo, que consegue sentir vibrações na água graças à linha lateral. E assim ele consegue calcular a natação que ele tem que desenvolver para conseguir pegar aquele alimento ou para conseguir fugir de um peixe maior, por exemplo. Né? A linha lateral é fundamental para o equilíbrio e para a movimentação de peixes e anfíbios quando eles se encontram na fase larval, que é ainda uma vida aquática, 5% aquática. Né? Alguns animais, eles apresentam ainda outras características de sensibilidade, né? Então a audição é algo fundamental para os mamíferos, a gente já falou isso na aula de mamíferos, né? E alguns deles, inclusive, utilizam ecolocalização. Nós estamos mostrando aqui os quirópteros, né? Que vão utilizar a ecolocalização como uma maneira de navegar, né? De encontrar alimentos e até mesmo de evitar confrontos que eles não desejam, né? A ecolocalização é muito importante, então, para o sistema de equilíbrio e para a navegação desses animais. O sistema auditivo é composto por células do sistema auditivo e também é fundamental para a gente conseguir se localizar. Né? O sistema vestibular, que está em parceria com o sistema auditivo, ele é muito importante para o equilíbrio. Quando a gente fala equilíbrio, a gente não quer simplesmente dizer andar numa corda bamba como camundonguinho, né? A gente também se refere à postura. Para que você possa sobreviver, o animal precisa manter a sua postura padrão. Né? E ao sistema vestibular,
conjunto desses 3 ossículos aqui, né, o estribo, a bigorna e o martelo, esses 3 ossinhos fundidos, é que vão garantir para a gente a interação que a gente tem com o resto do nosso meio ambiente. Um animal que se mantém na postura anatômica é um animal que consegue comer, consegue dormir, consegue fugir, consegue caçar. Né? Se você tem um cão, um gato, que tem a sua postura e o seu equilíbrio prejudicado, você vai ter um animal que vai ter, infelizmente, desvantagens para conseguir sobreviver. Né? Aqui, uma das partes mais importantes desses órgãos dos sentidos é o que a gente pode falar, por exemplo, do sistema de visão. Né? As cores, elas funcionam de forma bastante diferente para os seres vivos. Nós temos no nosso globo ocular células que se especializaram na captação de luz e processamento de cores a partir disso. Né? Nós chamamos isso, essa propriedade de células, né, eletroreceptores. Existem 2 padrões de eletroreceptores. Existem células da retina, que conseguem observar a escala de cinza, né? São os nossos bastonetes. E nós temos os cones, que conseguem captar o espectro colorido. Né? Existem, dependendo do tipo de animal, do tipo de vertebrado, vertebrados que vão ter uma quantidade de células visuais muito maiores do que outras. Existem animais, principalmente as aves, que elas conseguem utilizar uma grande quantidade de cones. No caso das aves aqui, até 8 vezes mais que os outros animais. E dessa forma, conseguem enxergar cores que nós nunca vamos descobrir que existem. Né? Nós temos aqui até essa imagem, faz uma brincadeira aqui, né? Ó, como os humanos enxergam. Então aqui a gente está observando, por exemplo, um chupim. Né? Como nós enxergamos um chupim? Um animal que tem uma plumagem negra, né, meio difusa, como o chupim enxerga o chupim. Né? Você pode ver que ele já enxerga com uma palheta bem diferente. Parece que esse chupim aqui está saindo por alguma escola de samba. Né? Olha quantas cores a gente tem aqui. Né? As aves têm essa sofisticação visual. Enquanto eles não têm uma acuidade auditiva como nós temos, eles não escutam tão bem, eles têm uma visão muito mais sofisticada do que a gente. Falando nas aves ainda, existem aquela parcela das aves que faz a migração à procura de alimento e de parceiros para regiões mais quentes do planeta. Né? Essa navegação das aves, primeiro acontece em bando, isso mostra o caráter intelectual das aves, né? Mas essa migração também acontece através de receptores magnéticos, né? Que eles apresentam ali nos seus bicos. Isso funciona como uma espécie de bússola que vai orientar esses animais para as regiões que eles têm que realmente migrar. Por exemplo, como é que ele sabe que no final do ano eles têm que vir aqui para o hemisfério e enquanto aqui está inverno e outono eles têm que ir para a China, por exemplo. Né? Eles estão à procura de estações quentes. Isso não acontece porque eles são os animais mais inteligentes do mundo. Não. Os órgãos dos sentidos, como os receptores magnéticos e outros no bico, facilitam essa migração. Né? Algo que já foi comentado lá na nossa aula de répteis, né? Nós temos aqui os serpentes que apresentam a fosseta loreal ou o órgão vomeronasal, né? Que vai ser responsável, por exemplo, pela recepção térmica, ou seja, pela detecção de calor, e elas conseguem localizar uma presa que está camuflada, por exemplo, mas que emana calor. Isso vai ser um órgão no sentido fundamental para esses animais. Né? Nós temos aqui alguns animais, voltando ao caso, né, dos peixes, que apresentam eletroreceptores não apenas para equilíbrio, como a linha lateral, mas também que eles podem, né, disparar descargas elétricas, como, por exemplo, as enguias, como, por exemplo, algumas salamandras, conseguem, com isso, se defender contra agressores. Existem enguias, por exemplo, que vivem aqui na Amazônia, que conseguem disparar choques que podem atordoar pequenos mamíferos. Então, veja como essa descarga pode ser forte. É um órgão de sentido que faz esse animal sobreviver. Né? E para finalizar aqui essa parte teórica, nós temos aqui, né, no caso dos
carnívoros, né, a gente está se destacando aqui no caso dos felinos, né, o órgão vomeronasal, que é um órgão que vai ajudar os carnívoros, por exemplo, a ter um olfato tão sofisticado. O cão, ele é capaz de, pelo menos, 1 milhão de vezes detectar partículas, odores específicos comparado ao homem. Você acha que você é um bom cheirador? Porque você não está fazendo uma competição contra o seu cão, né? O cachorro consegue sentir cheiros em diversidade, em distância, de uma forma assombrosa comparado a gente. Por exemplo, acredita-se que o cachorro que está esperando, que sabe que horas o soldado volta, né, e que detecta uma ameaça no meio ambiente, faz isso graças ao olfato. Então vejam como a gente não conta com o órgão do sentido e que esses bichos fazem isso com maestria, né? Algo bem curioso isso, certo? Para a gente finalizar nossa aula, o professor gostaria de mostrar 2 casos aqui que a gente pode utilizar para a gente conseguir entender um pouquinho como que funciona o sistema nervoso, né? Eu tenho aqui um cãozinho que ele tem um comportamento aqui, infelizmente, diferente do normal. Ele sofreu um acidente, né? E vamos lá. Esse animal em 2014 sofreu um acidente, né? E daí ele acabou ficando com uma alteração no seu equilíbrio, né? Apesar de ter sido levado para o veterinário, ele teve que passar por uma cirurgia, mas ele não apresenta um comportamento padrão, né? Olha esse animalzinho, que bonitinho, né? Você pode reparar o que está acontecendo com ele. Ó. O balanço, o equilíbrio dele foi afetado, né? Ele não tem a coordenação, por exemplo, para pular, para pegar o petisco, né? Parece que ele não tem o controle total do seu corpo. Perceba, ó. Olha a falta de equilíbrio que esse bichinho tem, né? Ó, ele precisa ser ajudado, ele não consegue caçar o alimento acima da sua altura, né? Ó, ele tem dificuldade de se manter na postura, ele vai escorregando, né? Um cachorro normalmente consegue ficar nessa situação parada em estação, enquanto o coitadinho vai indo para trás, né? Que tipo de alteração será que é essa, professor? Uma região do sistema nervoso que é responsável pela postura, pelo equilíbrio desse animal. Esse cão, quando se lesionou, se alguém puder contribuir comigo, qual das 3 porções será que foi afetado? O cerebelo? O hipocampo? O sistema límbico? Alguém tem um palpite, pessoal? Ninguém tem um palpite? Bom, eu tenho um palpite. Cerebelo, será? Exatamente. O cerebelo. Né? O cerebelo é aquela porção que a gente viu, né? Vamos recapitular aqui, vamos voltar. Essa porção aqui posterior, né? Que é responsável pelo equilíbrio, pela postura dos animais. Né? O sistema límbico, ele é responsável por reações primitivas como o desejo, por exemplo. Né? E o hipocampo é responsável pelo aprendizado. É quase que certo que esse cãozinho teve a região do cerebelo afetada. Né? Vamos olhar agora esse gatinho. Esse gatinho aqui também sofreu um acidente e a gente pode perceber isso só pelo andar dele. Né? Olha só, toda vez que ele se movimenta, olha o que está acontecendo. Ele não tem o controle dos seus membros posteriores. Ele arrasta suas pernas. Ele não está fazendo isso aqui de propósito. Ele realmente não tem controle, né, dos seus membros pélvicos. Ele está até brincando. O gatinho é sempre um gatinho, né? Mas ele perdeu. Ó, ele continua ninja do mesmo jeito, né? Mas ele não movimenta suas pernas. Tá? Qual o local do sistema nervoso foi lesionado? Bom, provavelmente é uma região correspondente às pernas, certo? Será que foi o sistema límbico? Será que foi a medula espinhal? Será que foi o neocórtex? Alguém tem alguma sugestão, pessoal? O que vocês acham? Sistema límbico a gente viu que está relacionado a funções mais primitivas como o desejo, certo? Será que seria a medula espinhal? Lembra que a gente falou, quando uma pessoa se acidenta, a pessoa ela pode ter, por exemplo, comprometimento de uma parte, né,
da medula espinhal, certo? A medula espinhal, a partir dela, vão sair muitos nervos que vão para órgãos efetores, né? Esse gatinho aqui teve um comprometimento da medula espinhal por isso, né? Os nervos que vão controlar membros torácicos e pélvicos vêm a partir da medula espinhal, como a gente pode ver nesse desenho que a gente vê aqui, ó. Olha só, nós temos aqui nervos que vão sair e vão para o controle dos membros, né? Ó, esse aqui também nos ajuda, ó. Você pode ver que o ser humano, por exemplo, não é nessa imagem aqui, deixa eu verificar. Aqui, ó. Você pode ver que, ó, a partir dele que a gente vai ter aqui, ó, nervo motor indo direto para o músculo esquelético, né? Então, você tem a partir desse momento esse comprometimento, né? Veja que complexo que é o sistema nervoso, né, pessoal? Isso é bastante complexo. Não existe uma regra. Diferentes partes podem repercutir de forma diferente no indivíduo, né? Mas a gente percebe que, mesmo sendo maravilhoso, não é tão difícil assim você entender como funciona o cérebro. É como se você entendeu o funcionamento e a preservação de uma máquina mesmo, né? Então isso é algo bem estimulante, tá? Bom, há muito a ser falado sobre o sistema nervoso. O professor não vai conseguir em uma hora falar tudo. A gente falou o mais relevante, né? Por isso que a gente deu aquela dica de leitura, e quando vocês quiserem entender um pouco mais sobre isso, eu aconselho vocês a pesquisar, né? Isso é algo bastante interessante para a gente, tá? Bom, pessoal, eu deixo aqui um espaço para vocês poderem perguntar coisas, né? Eu vi que vocês têm aqui algumas curiosidades que vocês falaram, né? Então o Aren falou, professor, ouvi uma pessoa que foi acertado por um raio, aí passou a tocar piano. Ah, coisa louca isso, né? Não sei exatamente de que forma a eletricidade contribui para a pessoa, né? Então são casos, esse livro que o professor falou, Duelo de Neurocirurgiões, tem relatos assim tão interessantes, tão, né, curiosos e estranhos como esse. Então, ó, algo que eu não sabia e bem interessante. É possível que tenha relação? É possível. Né? E eu não tenho as evidências que mostram se ela começou a tocar piano depois disso. É perfeitamente possível, né? Se a gente entende um pouquinho como que aconteceu a relação do raio com o sistema nervoso. Tá? Ana falou, ouvi também de um assassino que começou a matar depois que machucou a cabeça. Sim, existem alguns casos bem famosos que, dependendo da região do cérebro que você teve afetada, a pessoa ela passou a ser bastante agressiva, né? Existe um caso de um inglês que trabalhava com escavação, o nome dele é Phineas Gage, né? Inclusive ele aparece nesse próprio livro, né? E ele, por algum motivo, ele teve uma pá que atravessou, que varou o sistema nervoso dele e afetou uma região específica. Ele não apresentou nenhuma alteração fora a mudança brusca de personalidade. De uma pessoa pacífica e educada, ele se tornou uma pessoa bastante agressiva, bastante violenta, né? Acredita-se que isso foi relacionado realmente a uma área do seu cérebro que foi afetada. Possivelmente uma área relacionada à personalidade, relacionada ali ao sistema límbico, né? A parte primitiva, como o desejo, por exemplo, como a agressividade. Tá? Fernanda falou, semana passada foi um pet que andava com a cabeça sempre inclinada, ficava virando para os lados o tempo todo. E aí descobriram que estava com um problema no ouvido. Ó. É justamente isso, Fernanda, que a gente está vendo aqui, né? O sistema vestibular, aqueles ossos que nós temos, né? E também o sistema nervoso que está conectado a ele, é responsável também pela parte postural, né? O animal ele perde o equilíbrio, ele perde o sentido de orientação básico dele quando você tem essa porção afetada. Né? O sistema vestibular, né, que é o líquido e os ossinhos que a gente tem aqui no ouvido, é fundamental para isso. Uma pessoa que tem labirintite, a pessoa então ela não consegue ficar de pé, ela tem uma tontura muito grande, né? É uma pessoa que está com o sistema vestibular afetado. Tá? Beleza, ótimos comentários, pessoal. Mais alguém tem algum comentário? Não, prof. Beleza, pessoal. Então, peço para que vocês não se esqueçam de responder a questão dessa semana, certo? Peço para que vocês não esqueçam que na próxima semana, sexta-feira, a gente se encontra às 7h15 lá no laboratório. Não esqueçam luvas, não esqueçam jaleco, né? E faça uma força para ir. Bom, a gente não vai ter nenhuma atividade valendo nota lá. É simplesmente pelo benefício do conhecimento mesmo. Bom, pessoal? Beleza?
Muito ter obrigado. atividade no sistema, professor? Não, a gente não vai. O professor só vai colocar uma questão de frequência, porque eu não sei se todos vão conseguir ir, certo? Então a gente vai colocar uma questão de frequência para ser respondida. Mas fora isso, não. Fora isso, vai ser só. Bom? Beleza, então, pessoal. Muito obrigado. Tenha um ótimo final de semana. E a gente se vê semana que vem, então. Obrigado para vocês também, professor. Pro pessoal aí. Até semana que vem. Até mais. Até semana que vem.